Vai usar o binder. Já. E tá funcionando mais rápido, sabia? Eu não sei porquê. Tá super rápido o negócio. Eu rodei. Bom, gente, então hoje, como eu tinha falado, o tema é cálculo lambda e Lisp, tá certo? A gente vai também encaixar na história. Vocês lembram que a gente estava na última aula falando da história da evolução das linguagens? E eu espero que vocês se lembrem que eu estava mostrando para vocês que a evolução das linguagens, principalmente as primeiras, que a gente chama de imperativas, ela tinha uma relação muito forte com a forma como a gente construiu o hardware, o assembler, né, o assembly lá, a linguagem de máquina. Então ela tinha uma relação muito forte com como a gente via o computador. O Lisp nasceu de uma origem diferente, que o Ollison vai explicar para a gente essa origem, e isso fez com que a forma de pensar a linguagem e o paradigma fosse completamente diferente. Então eu quero que vocês prestem atenção nisso. Para isso, eu quero começar dando umas primitivas para vocês pensarem sobre o assunto, tá certo? Eu já tinha mencionado, o nosso maior problema quando a gente pensa num paradigma é que programar é um trabalho que você vai construir numa coisa complexa, certo? Então o que a gente está querendo é lidar com a complexidade. E eu vou trazer para vocês uma questão que é muito importante, certo? Porque hoje a gente vai começar a arranhar a superfície dessa questão. Eu quero mostrar para vocês duas histórias, certo? Uma história é a história de construir um shopping center e a outra é viajar de veleiro para as Maldivas. Toda vez que eu fosse essa aula, eu pensei, que eu estou aqui dando aula de paradigmas? Eu podia estar nessa ilha, né? Tomando uns coquetéis e comendo uns canapés enquanto vocês... Né? Então, imagina que você vai construir um shopping center, certo? Vou construir um shopping. Você é o cara que é o, digamos assim, um engenheiro ou arquiteto-chefe, só tem o terreno, já tem o terreno, você já compraram o terreno, você já sabe onde é que vai ser, mas nem começou a fazer o projeto ainda. O projeto não tem ainda. Eu pergunto para vocês, quais são as decisões primeiras? Sentou uma mesa aqui, juntou a galera ali, um é o milionário que vai pagar a conta, o outro é o cara que não sei o quê, o outro é não sei o quê, te juntou aqui, falou, vamos fazer um shopping? Vamos. O que a gente vai discutir? Quais são as primeiras decisões importantes que a gente vai tomar do shopping? Dinheiro. Quanto dinheiro a gente tem? É uma decisão importante. Mas eu estou querendo saber do projeto em si. Mas tudo bem, quanto dinheiro você tem também vai influenciar o projeto. Mas que decisões em termos da arquitetura do seu shopping você vai tomar? Tá, o tamanho do terreno é um dado que você tem, mas como isso vai influenciar na sua decisão do shopping? A infraestrutura ao redor? Tá, mas aí você já está indo para uma decisão mais para frente. Antes disso, eu tenho que responder algumas questões do meu shopping. A gente está discutindo aqui um shopping. O que a gente vai discutir do shopping? Público-alvo pode ser uma discussão, mas eu quero saber da arquitetura do shopping. O que eu vou decidir ali? Alguém já pensou. Quantos andares? Concorda? Vai ser um shopping todo térreo, como Dom Pedro? Ou vai ter andares, como Iguatemi? Né? Então, essa é uma decisão do começo, você entendeu? Que outra decisão seria importante, vocês acham? Assim? Quantas lojas? Né? O que mais? Se eu tenho um sistema de ruas em volta, concorda que eu tenho que decidir onde eu vou entrar no shopping, onde eu vou sair? Isso vai ser importante para saber para que lado ele vai ficar virado. Então, todas essas decisões que a gente está discutindo aqui são as grandes decisões. Né? A gente diz que a gente está trabalhando aqui entre a gente com alto nível de abstração. Né? Estou pensando num shopping abstrato e estou pensando, vai ter 3 andares, tá bom.
3 andares, beleza. Nossa decisão vai ser que o shopping tem 3 andares. Mas eu não estou olhando o detalhe né? Eu estou olhando o alto nível. E, na verdade, devia ser sempre assim que a gente deveria programar. A gente devia desenvolver sistemas desse jeito. Na prática, então, quantos andares, quantas lojas, como será o sistema de estacionamento, vai ser em volta, como no Dom Pedro, vai ser embaixo, no subsolo, né? Como será o acesso, né, de entradas e saídas, enfim. Só que a gente sofre uma influência muito grande pela forma como vocês aprendem a programar, certo? Vocês aprendendo a fazer programas, vocês foram evoluindo no negócio e muitas vezes vocês, para escrever um programa, vocês usam a técnica do Go Horse. Já ouviram falar do Go Horse? Nunca ouviram falar do Go Horse? O método Go Horse? Não? O primeiro princípio do Go Horse é: pensou, não é Go Horse. Tá certo? E aí, o segundo princípio do Go Horse é: tem 3 maneiras de fazer um programa: a certa, a errada e a Go Horse. A Go Horse, ela é igual à errada, mas ela é mais rápida. Tá certo? Então, o Go Horse tem esses princípios importantes, tá? Por que eu estou falando isso? Porque do jeito que vocês aprendem a programação, muita gente faz assim: ah, eu chego para você, a gente faz uma reunião, tem que construir um shopping. Beleza! O cara sai, senta no computador dele, abre lá a linguagem que ele está usando e começa a escrever o código. Quer dizer, é como se ele começasse a construir estacionamento, a entrada do estacionamento. Fala, tá, não, você está construindo a entrada do estacionamento. Mas quantos andares tem o shopping? Não sei ainda, mas já estou fazendo aqui a entrada, já comecei. Já estou fazendo a entrada do estacionamento. Mas para que lado esse shopping vai ficar? Não, depois a gente vê isso aí. Deixa eu fazer logo aqui a entrada. Então, o problema que a gente faz é que a gente fica olhando muito no micro, tá certo? E vai. Parece uma piada, mas é real, tá? Muito programador funciona assim. Vocês têm dificuldade de escalar na abstração e pensar nos grandes componentes, tá certo? Então, mas o que a gente deveria fazer na prática? Na prática, a gente devia ter mecanismos que permitissem a gente trabalhar em escalas diferentes, tá certo? Pensar em escalas diferentes. E a linguagem, ela dá mecanismos para a gente fazer isso, ela dá matéria-prima, sim. Os paradigmas, eles vão trabalhar nessa direção, certo? Então, eu gosto de falar das Maldivas porque isso é uma das coisas que a gente aprende muito da geografia, certo? Na geografia, imagine que você for pegar um veleiro. Se alguém já leu Amir Klink, 100 Dias Entre o Céu e o Mar, eu aprendi isso com Amir Klink. Não sei se vocês sabem o que é Amir Klink, essa geração nem sabe o que é Amir Klink, né? Amir Klink foi a primeira pessoa no mundo, que atravessou o Oceano Atlântico remando. Não tinha vela, não tinha motor, não tinha nada. Era ele e 2 remos. Hã? Eu não sei se alguém nunca mais ouviu falar de alguém. É brasileiro, Amir Klink. Não, tem um monte, porque depois ele fez mais um monte de coisa. Ele vai sozinho. Ele fez mais um monte de coisa. Mas assim, a primeira coisa que ele ficou famoso, eu estou dizendo que ele é a primeira pessoa no mundo, porque ele é brasileiro, mas aí tem que dizer, foi o primeiro brasileiro? Não, não foi o primeiro brasileiro, foi a primeira pessoa do mundo. Tá certo? É um brasileiro e ele atravessou o oceano remando, a remo. E aí, cara, o livro dele é excelente, se chama 100 Dias Entre o Céu e o Mar, porque ele atravessou em 100 dias. E aí ele, nesse livro, é que me ensinou o que eu vou mostrar agora. Que ele falou assim, olha, eu não posso ter mapa na escala mais baixa, tá certo? No meu barco, não vai caber. Ele tinha um barco estilo canoa grande, assim, numa canoa grande que tinha um compartimento embaixo. Eu não vou enfiar tudo. Mas isso não é verdade só para ele. Para qualquer barco. Se ele estiver... Hoje em dia tudo bem que tem coisa digital, mas antigamente no papel, como é que o cara ia fazer? Não é? Aí ele fala, não, então tá bom, eu vou pegar mapa numa escala grande. O problema que ele falou é que quando você chega perto de certas regiões da Terra, do terreno que você não conhece, ele ia sair da África. Ele não sabe onde tem Recife, banco de areia. Então, se ele não tem um mapa detalhado, ele pode acabar encalhando ou arrebentando o barco dele.
Como é que ele resolve isso? Ele precisa de mapa detalhado, ao mesmo tempo, se ele tivesse mapa todo no maior nível de detalhe, ele não cabe no barco dele. O que ele faz? Alguém imagina? Ninguém nunca navegou? Ah, meu Deus do céu. Hã? Usa as coordenadas? Não. O que ele faz é o seguinte, ó, esse é o livro, ó, vale a pena ler, recomendo fortemente. Ele também ele escreve muito bem. O sinal é emocionante. O cara que tem coração chora no final. Então, como é que você chega lá de barco? Então, o grande lance, e isso se usa muito na geografia, na topologia, é que cada escala tem um tipo de mapa diferente. Eu comecei a gravar, né? Deixa eu ver só, às vezes eu esqueço. Gravando? Tá. Cada escala tem um mapa diferente. Eu preciso sempre da mesma escala em todos os momentos da navegação? Não. Por quê? Quando eu estou saindo de Guarujá, né, por exemplo, ele não saiu de Guarujá, né? Mas aqui eu não estou fazendo o que ele está fazendo, estou fazendo outra coisa, estou indo para as Maldivas. Ele atravessou da África para o Brasil. Bom, mas eu estou saindo de Guarujá, aqui, onde eu estou saindo, é perto da costa. Eu preciso ter um mapa detalhado para saber onde é que tem banco de areia, não sei o que, lá. Na medida que eu me afasto da costa, não tem mais banco de areia no meio do oceano. Quer dizer, talvez até tenha, deve ser raro, mas aí você vai ver, ou pode ter uma indicação ali, né? Mas o oceano é profundo, então eu não preciso ter um mapa detalhado de um negócio que é basicamente água. Né? Eu posso ter um mapa maior para saber as correntes, umas coisas assim, tá certo? Então, na medida que eu vou me afastando, eu posso ter mapas numa escala maior. E quando eu começo a me aproximar do destino, eu posso ter mapas com escalas mais detalhadas, tá certo? Até chegar no destino. Então, isso é uma das coisas que a gente aprende dessa área geográfica, né? Eles têm formas de representar em mapas diferentes para cada escala. Na computação, a gente só tem uma escala que se chama programa. Na verdade, não só uma, tá? Tudo bem, a gente pode trabalhar com representações em níveis maiores de funções, ou de classes, ou de objetos, mas a gente não vai muito além disso. Tem os componentes, mas a gente não tem uma cultura muito estabelecida de usar componentes. Inclusive, esse é um negócio que eu mostro na minha disciplina de componentes. Então, a gente na computação, a gente não aprende a arte de como você vai fazer o que eu tinha falado na aula passada, que é esse desdobramento das ideias mentais. Como você prepara e você constrói e vai desdobrando mentalmente as suas ideias, tá certo? Então, como é que esse desdobramento acontece? Tá? Como é que na nossa mente a gente faz esse desdobramento? E uma das coisas que a gente vai tentar começar a discutir hoje, e é isso que você vai começar a diferenciar paradigmas, depende das primitivas que a linguagem nos dá para pensar. Então, uma das coisas que a gente aprende com paradigmas é que a linguagem direciona o raciocínio, certo? Tá? Tanto que tem um livro, eu não sei se é 1984, que eles começam a tirar palavras da língua, não lembro se é esse, né? Para que as pessoas não falem aquelas palavras para poder começar a direcionar as pessoas ideologicamente, porque elas não têm aquelas palavras para usar. Então a linguagem ela é muito importante para a gente expressar o que a gente quer. E o que a gente vai discutir hoje tem a ver com os níveis de abstração. Como a linguagem ela permite a gente navegar por níveis de abstração e trabalhar com problemas complexos. Tá? Bom, então os níveis de abstração, esses são alguns níveis que a gente conhece clássicos. Depois a gente vai ver que a forma como a gente faz isso também depende. Hoje, por exemplo, a gente vai ver que depende, porque você pode fazer uma hierarquia de módulos, por exemplo, enfim. E aí eu quero introduzir um outro conceito que vai ser importante hoje. Hoje a gente não vai explorar ele inteiro, mas a gente vai começar a olhar ele. Existe um conceito nas linguagens, esse é um conceito meio informal, as definições não são muito convergentes,
Mas esse é um termo que, assim, é aquele tipo de termo que ninguém tem uma definição muito formal, mas quando você fala, todo mundo entende o que você está falando, se você souber o que ele significa. Que se chama First Class Citizen. Alguém sabe o que é First Class Citizen? Cidadão de primeira classe, é isso que você ia dizer? Isso se usa muito. Esse é um conceito subjetivo, tá certo? Mas isso mostra como linguagens tratam alguns dos seus objetos, seus elementos básicos, tá certo? E se a gente tentasse dar uma ideia, um First Class Citizen é uma coisa que pode ser passada como parâmetro, retornar por uma subrotina, ser atribuída a uma variável. Quem é que pode me dizer um First Class Citizen na orientação a objeto? Isso vocês têm que saber, porque vocês trabalham com... Vocês já estudaram essa disciplina. Qualquer coisa? O que mais? Não. Na orientação a objeto, o que é First Class Citizen? É o objeto. Oh, parabéns, é o objeto. Não, eu também estava desesperado. Concorda que um objeto é um negócio que você pode passar como parâmetro, você pode... Ah, não, mas é um ponteiro de um objeto. Não importa, gente, eu não estou falando de implementação, eu estou falando do conceito da linguagem. Eu posso passar um objeto como parâmetro, é o ponteiro do objeto, não é um objeto. Eu posso retornar, eu posso atribuir uma variável, concorda? Vocês estão acordados aí? Mas nem sempre foi assim, tá, gente? Por exemplo, se a gente pegar na história, a gente está voltando para a história, pegar lá o Fortran, e as primeiras linguagens ali, todas as descendentes do Fortran, você vai ver que o que eu conseguia passar como parâmetro era número e array. Ninguém achava. Aí, existia uma separação muito clara, né? De dados e processos. Então ninguém achava que tinha que passar mais nada para uma função, a não ser dados. Certo? O Lisp é que mudou esse conceito em 58. O Lisp, apesar de a gente não usar tanto o Lisp, ele é antigão, tá? Ele é bem antigo, ele está lá nos primórdios do negócio. A segunda linguagem mais antiga em uso. Então... Por culpa do FGW. Aí, o Lisp, vocês vão ver que ele trabalha com cidadãos de primeira classe, funções, listas e símbolos. E o que é mais revolucionário são as funções, como vocês vão ver, porque não era costume naquela época, só se passava dados. E quando você transforma a função num cidadão de primeira classe, e é isso que a gente vai começar a trabalhar hoje, você está mudando conceitualmente a forma como você faz o negócio. Porque o que você está passando para alguém é um processo, é a forma de fazer alguma coisa. Não é um dado. Tá? E de uma certa maneira, como vocês vão ver, o Lisp não está nem aí. O que é? Ele trata as coisas mais ou menos no mesmo patamar. Tá? A EOGOL avançou isso para dados estruturados, né? Começou as estruturas, os structs que a gente vê lá no C depois também, né? E aí depois chegou na orientação a objeto, que você pode passar objetos. E classes no Smalltalk, tá? Tudo bem? Eu quero lembrar que eu estou falando dos paradigmas puros, tá? Ah, eu posso passar uma função em Python, né? Aí a gente vai falar sobre isso. Aí já entra no processo das linguagens começarem a querer ser tudo e virar uma saracutiara, tá? Então, aí já começa, tá? Então, o que a gente vai ver aqui, e eu tô antecipando isso, porque eu não quero que vocês vejam a apresentação de linguagem só como uma coisa mecânica. Esse começo vai ser meio mecânico. Mas o Lisp, ele coloca as funções no centro de tudo, tá certo? A gente vai ver várias questões. Hoje, a gente só vai ver como é que faz uma função. Não vai ver nada dessas coisas fantásticas aqui, mas vocês vão ver como é que é a relação de função de First Class Citizen, alinhadas, closure e outras coisas. Então, na verdade, o que o Lisp faz, ele elege funções como sendo
o modelo de construir abstrações nele. E aí agora eu vou passar para o Alisson, que vai começar a apresentar formalmente o Lisp a partir da história. Tá gravando ainda? Tá gravando? Tá. E aí, pessoal, boa tarde. Me apresentar um pouquinho antes, já me apresentei na primeira aula, mas só... Eu programo em Lisp desde 19, a Covid virar assim. Pode ser. O Covid foi 21, né? Então, desde 19, quando eu escrevi um jornal com os amigos meus online, que eu conheço online. Aí eu resolvi migrar pro Linux, procurei editor de texto, achei o Emacs. O Emacs é configurado em Lisp, aprendi Lisp para configurar ele, foi essa a história. Atualmente eu trabalho numa empresa chamada Buzz Labs, que é uma empresa de consultoria especializada na linguagem Clojure, que é uma implementação moderna de Lisp usado na Netflix, usado na Nubank, principalmente. A Nubank comprou a empresa que criou a linguagem. Tem um banco de dados escrito nela também, que é o Datomic. E o diferencial do Clojure é que você consegue usar ele na JVM. Quer dizer, ele é feito para usar na JVM. É que depois do Clojure veio o Clojure Script, que é usado em JavaScript, o Jenk, que é usado em C++ e C. E qualquer linguagem que você imaginar hoje em dia tem uma implementação de Clojure. E a gente vai ver o porquê disso na aula de hoje. Mas antes disso, a gente vai começar a falar das origens da linguagem, o que o pessoal detectou durante o fluxo da história da computação de diferente do que a gente tem no mainstream até hoje, que é a ideia da computação sempre muito ligada a hardware e como que o pessoal detectou talvez software e hardware sejam coisas diferentes, a gente possa enxergar como coisas diferentes. E a gente não tem que enxergar um como tão próximo do outro igual a gente faz até hoje, né? Então vou começar a falar do Peter Landin. Ele é conhecido como a primeira pessoa que enxergou que o cálculo lambda poderia ser usado como uma linguagem de programação. E ele tem essa frase, que qualquer linguagem, 700 próximas linguagens que existam, ela vai ser uma variação do cálculo lambda. E eu estou falando isso e eu não apresento o que é cálculo lambda ainda, né? Mas vocês vão perceber o quão isso é verdade. É engraçado porque antes de vir para cá hoje, eu moro numa república chamada LK Camp, que a gente montou junto. Quem conhece a LK, esqueci o nome do... LK Camp mesmo. LK Camp aqui na Unicamp. Conhece? Ninguém mais? É um grupo de galera do kernel Linux, que contribui pro kernel Linux. Eu entrei na Unicamp por causa deles. E aí eu fiz amizade com eles, hoje eu moro com... A gente montou uma república, mora 7 pessoas, né, cara? E atualmente eles estão na moda do Rush, né? Porque o kernel Linux está no Rush. E eles me perguntaram, pô, você fala de Rush em paradigmas? Eu falo, o que o Rush tem de novo, né? Não tem nada do Rush que é de paradigma. Tem um compilador diferente, mas isso não deveria entrar em paradigmas, né? Mas aí no caminho eu pensei, pô, mas na verdade tem uma coisa para falar do compilador. Que o compilador do Rush é extremamente baseado no cálculo lambda, apesar deles não falarem isso em momento nenhum, que me irrita muito. Mas existem certas injustiças no mundo aí, tem muitas linguagens que são implementações de Lisp e não falam. E depois eu vou chegar por que o Rush, o compilador dele é tão baseado em cálculo lambda. Talvez não hoje, mas fiquem com essa ideia na cabeça. Então tem esse cara aqui que todo mundo conhece, Alan Turing, gigante. Quem já viu o Enigma, o filme do Enigma, esqueci o nome. É um excelente filme com o cara que faz Sherlock Holmes, eu também esqueci. Eu já tô ruim, não, mas é um excelente ator. Faz Doutor Estranho também. O Jogo da Imitação. É um excelente filme, é bem mentiroso quando você compara com o que aconteceu na vida real, mas é um filme, não é uma bibliografia. Então, Só que o filme, quando eu assisti, eu fiquei muito irritado que eles não citaram o Alonzo Church, que foi o orientador do doutorado do Alan Turing. E do qual ele pegou 90% das ideias para resolver o problema que a gente viu no filme. Tem muitas trocas de carta. De carta escrita mal, né? Mas o que o Alan Turing tentava resolver? O que ele enxergou? Ele enxergou o problema da computabilidade. Alguém sabe me dizer o que seria o problema da computabilidade? Mas vamos ver se o pessoal lembra. Alguém arrisca?
Não necessariamente. Então, mas o que é um computador, né? Acho que essa definição ficou muito ampla. O Alan Turing ele define que o problema da computabilidade é qualquer problema que pode ser resolvido por qualquer humano com um certo nível de inteligência que consiga copiar e colar de um algoritmo, substituindo os dados necessários. Então ele fala, se você dá o algoritmo, o humano vai ter que ler o algoritmo, pegar o dado, substituir. Qualquer problema que possa ser resolvido dessa forma é um problema resolvido em computabilidade. Por isso que não precisa ter tempo finito, porque você tem problemas que são infinitos. Aí a gente fala que o problema é resolvível, mas não vale a pena. Mas você pode ter problema que demore. Geralmente, o tempo que o problema demora para resolver é mais um problema da implementação do computador e não. E o Alonzo Church ele veio com uma ideia diferente, que foi o cálculo lambda. E aí a gente vai ver como que computabilidade e cálculo lambda se unem. Mas, basicamente, ele estava... A ideia do Alonzo Church foi pegar toda a lógica e transformar em uma forma de cálculo. Então, o cálculo lambda é como que eu posso representar qualquer coisa lógica da menor forma possível. E ele demonstrou matematicamente que você só precisa de uma coisa, que é a função. E a função anônima, a função lambda. Você não precisa de ter nome, você não precisa de nada, você precisa da função. E aí vai ver o porquê que isso é muito incrível. Mas é um assunto que eu gosto muito, porque a gente tem programas tão complexos hoje em dia que o pessoal fica botando nome, e você consegue resolver tudo isso sem nada. Só colocando. Então, o Church apresentou, o Church tinha desistido do cálculo lambda, apresentou para o Alan Turing foi fazer os estudos dele. Aí o Alan Turing criou a máquina de Turing, o conceito da máquina de Turing, que a gente viu também. E aí o Church resolveu voltar para os estudos dele, porque ele falou, pô, isso daí é muito parecido com o que eu tinha te mostrado lá atrás. E aí eles demonstraram isso, tem uma demonstração linda, gigante, então é por isso que eu não botei nos slides, senão eu ia ficar o resto da aula. Mas que toda função que seja computável pode ser uma máquina de Turing. O que isso mostra na prática? A máquina de Turing era o hardware. Ela sempre foi a forma de mostrar computação em formato de hardware. E o cálculo lambda dele é o software. O que eles mostram é que tudo que você pode fazer por software, você pode fazer por hardware, e vice-versa. Tudo que você pode colocar um programa de computador para resolver, você pode fazer de forma mecânica. E vice-versa. Tudo que você resolve de forma mecânica, você pode resolver com um programa de computador. E isso mostra uma outra coisa, é uma outra tese que eu não coloquei aí, que toda prova matemática é um programa de computador e vice-versa. Isso é uma tese maior, acho que é do Kleene, que é mais bizarra ainda. Mas aí envolve outro tipo de cálculo lambda, que é o cálculo lambda tipado. Então, isso eu já falei. Eu acho que eu posso pular isso também. Mas é isso. O lambda, ele é a função lambda que a gente encontra em Python, JavaScript. Eu acho que hoje em dia até Java tem. Mas muitas linguagens têm a função lambda, que é uma função anônima, né? Então a gente vai fazer um comparativo legal de hardware e software, basicamente. Então a gente está muito acostumado, na Unicamp a gente entra, a gente vê tudo é programação imperativa. Então quando a gente vê Python, a gente vê C, a gente vê Java. Do Python para C a gente tem muitas abstrações, mas ainda continua sendo imperativo. E do C para o Java tem mais outras abstrações que também continuam sendo imperativas. Aí eu vi uma vez em algum vídeo do cara fazendo essa comparação de álgebra e cálculo, eu achei genial. Porque como é que funciona na álgebra, né? Você vai dar uma série de instruções que resolvem o problema, certo? Você vai fazer assim, x é igual a y mais 1, aí você vai passar y igual a 2. Aí você vai lá e substitui x igual a 1 mais 2, x igual a 3. A álgebra é uma série de steps, uma série de passos manuais. E o cálculo é diferente, você não tá interessado nos dados do problema, você só está interessado em generalizar como resolve o problema. Então você fala que a volume de uma esfera é uma dada integral. Como que eu resolvo essa integral? Isso não é parte do cálculo. A gente aprende na disciplina de cálculo, mas o cálculo não se importa em como resolver a integral. A integral é abstração. Quem resolve a integral, você já vai para a álgebra. Então o cálculo ele é declarativo. Você fala como resolver um problema, mas você não resolve. Isso é legal de pensar em programas de computador, que existem linguagens de programação que você pode mostrar
Você pode pedir para ela resolver o problema sem você passar. Então, ao invés de você falar x igual a 1 mais 2, você só passa x é soma, e a implementação interna mostra. Quando eu chegar no cálculo lambda vai fazer mais sentido, né? Eu falei como fazer e o que fazer. Procedimento e função, a gente vai ver o que é a diferença entre os dois. E aqui tem o exemplo que eu falei, né? Na prática, você faz um programa imperativo, você aplica o método de Newton, que é o método do ponto fixo, né? Não sei se todo mundo aqui conhece. E numa linguagem declarativa, você só definiria, você só pede raiz de x e ele resolve. Então, hoje em dia, a gente meio que mistura, né? A gente tem a função square root, que vai devolver para a gente a raiz, que eu não preciso de escrever o método de Newton de fato. Até agora, todo mundo acompanhando. Eu sei que esse início é meio viajado, eu vou e volto para várias coisas, mas agora vai começar a fazer sentido. Eu vou começar a apresentar a sintaxe do cálculo lambda. Eu falei que ele não tem nome, ele só tem uma coisa que é a função. E é isso. Você define uma função como lambda de x. T, x é o dado que ela recebe, t é o dado que ela retorna, e acabou. Não tem, é isso o cálculo lambda. Vocês conseguem perceber algo dessa sintaxe que eu mostrei aqui? Muito diferente de como a gente constrói funções em computação hoje em dia, tirando o fato de não ter nome. Mas tem uma coisa, principalmente nessa segunda aqui, que é meio diferente. Tipo, quando você está escrevendo um programa no computador. Quando você define funções, até funções anônimas mesmo, tem uma diferença muito crucial do que essa função aqui está, da forma que essa função está sendo definida. Tem uma coisa legal que é muito estranha. O que ela faz está sendo definido, né? Eu falo aqui. Né? Eu acho que a minha pergunta ficou muito aberta, eu vou responder então, mas ela recebe só um dado e retorna só um dado. É isso. Você não pode ter uma função que recebe 5 variáveis e retorna 5 variáveis. A função lambda ela recebe 1 e retorna 1. Aí alguém tem uma ideia de como que a gente poderia construir um programa que depende de 3 dados? De 3 dados para fazer um cálculo. Por exemplo, uma função que soma 2 números. Não existe conceito de lista. Mas poderia ser uma boa. Vai cascateando a função. Você faz uma função que recebe x e retorna uma função que recebe y, que retorna a soma de x e y. Isso se chama curry. Por causa do... eu não mostrei o Curry. Esse é o primeiro nome dele. Mas era um matemático chamado Alonzo Curry? Alguma coisa Curry que iniciou esse método. E aí a gente vai entender por que como... uma coisa... Tenha isso daqui na cabeça. Guarda. O mais importante aqui é o último. Guarda sobre a aplicação. Vocês viram que eu defino aqui que lambda x retorna x e soma, eleva x ao quadrado e soma com 2. Eu substituí x por y, isso é a mesma coisa que essa aplicação. Aqui o y poderia ser 1, 2, 3. Eu coloquei y, podia ter mudado isso agora, né? O y fica meio ruim, fica parecendo que é outra variável. E agora a gente vai falar do Steve Russell, que é um cara muito bom. Mano. Esse cara, ele é... A computação moderna toda depende desse cara, basicamente. Tudo que ele fez, e ele faz a vida dele fazer um jogo, é isso. Ele fez muitos papers, Lambda Paper, ajudou muito o John McCarthy na implementação do Lisp, e ele resolveu ir para o mercado de jogo, e ele faz jogo até hoje, faz jogo em 2D, a parte que ele é o nicho que ele se controla. Por quê? O John McCarthy... Alguém já ouviu falar do John McCarthy? Na era da... Esse cara foi o cara que surgiu com o termo IA. Então, todo mundo devia conhecer quem é esse cara, porque o que a gente conhece hoje como IA não existiria se não fosse para esse cara. E ele também foi o criador do Lisp, mas ele não chegou a implementar o Lisp a primeira vez. Ele tentou definir uma linguagem baseada no cálculo lambda,
Como é que eu posso colocar em palavras isso, né? Que tudo fosse um agente de primeira classe. Basicamente é o que ele estava querendo. Tudo poderia ser passado entre funções. E aí, porque, como eu falei, a função era o alvo principal dele. E aí o Steve Russell, ele leu o paper dele, que é... Esqueci o nome. Vou recuperar e botar o nome do paper, que é um excelente paper. E o paper dele era completamente teórico, ele pegou aí ele chegou a conversar com o McCarthy e falou, pô, eu tô pensando em implementar isso daqui que você escreveu. Ele falou, não, isso daí é teórico, isso daí não existe. E pegou e conseguiu implementar em linguagem de máquina. Não é assembly, linguagem de máquina, zeros e uns. Ele implementou uma linguagem inteira, indo lá com a soldinha dele, mandando zeros e uns. Implementou todo o paper do cara, que era um paper matemático, completamente teórico. Implementou o compilador e achou 2 bugs no paper e resolveu. Então, é o que eu tô falando, é um cara extremamente foda que hoje em dia faz joguinho, porque acho que quando você chega nesse nível da sua vida, que você é o melhor cara da área, você pode escolher o que você vai fazer na sua vida. Então, indo um pouco mais sobre o Lisp, eu falei que é a segunda linguagem de programação mais usada, ainda em uso, não, mais usada, desculpa. Segunda linguagem de programação mais antiga ainda em uso. A primeira versão foi em 58, que foi a versão do paper, e que esse cara, acho que a primeira implementação de fato foi em 60, pelo Russell. E aí a gente vai ter um monte de linguagem aqui que eu acho que, tirando o Clojure, alguém já ouviu falar de alguma dessas coisas aqui? É triste a ver. O Clojure eu acho que mais gente ouviu falar, né? Porque o Clojure está bem alta. Cada Nubank, ou também não. Ok. Se vocês quiserem um emprego na Nubank, aprendam essa linguagem aí, que é o que, que, é o que eles usam. Não sei se está valendo a pena ou não, mas... E aí a gente vai usar essa linguagem chamada GNU Guile. É uma linguagem da GNU. GNU todo mundo conhece, pelo menos. GNU. Aí, o pessoal do software livre aí, a galera chata, que come unha do pé quando vem na Unicamp. Quem procurar o vídeo do Stallman vai entender. Mas é a galera que tem uma pesquisa muito forte em linguagem de programação desde até hoje. O sistema operacional que eu uso é escrito em GNU Guile, e ele é escrito e configurável em GNU Guile. E o que é GNU Guile? Ele é uma implementação do Scheme. E o Scheme ele é uma linguagem muito antiga, ele é da década de 70. O Common Lisp é mais antigo ainda. E aí o pessoal resolveu criar esses RS, que era tipo assim, já existe o Scheme, eles falaram, tem mais tecnologia, vamos implementar mais tecnologia em Scheme e transformar isso em padrão. Aí passou mais 10 anos, alguém falou, pô, tem mais tecnologia, vamos implementar uma segunda versão. Hoje em dia já está no R7, e lê esse reporte, onde é algoritmo, ou reporte elevado à quinta potência. Entendeu? A piadinha aí, galera, tenta ser muito engraçado. O Heitor, eu esqueci de tirar isso do slide, o Heitor não está mais entre a gente, por exemplo. Está num lugar melhor. Mas existe esse site chamado Binder. Ninguém já ouviu falar do Binder? É muito bom a aula de parâmetro, tudo que eu pergunto ninguém ouve falar, mano. É sempre uma. Então, eu também não conhecia antes de vir para cá. Pode já tá preparado? O Binder, ele é um site que roda o Jupyter Notebook no computador de Stanford. É Stanford? O Binder é o MIT. O Binder é uma colaboração internacional capitaneada por aquele... É um grande laboratório que fica associado a um acelerador. Estou tentando lembrar o nome. Não, o Sirius é aqui. Cernes. É o Cernes? Eu acho que sim. É um desses laboratórios grandes. Eles capitanearam e, na verdade, é uma espécie de colaboração. São vários servidores do mundo. Tanto que, na hora que você chama, ele vai escolher um dos caras que fazem parte do negócio para fazer. É bem legal, porque isso garante um problema muito grande, que é o problema na minha máquina funciona, né? Porque você está rodando todos os códigos aqui da sala na máquina dele, se resolveu num computador de um, vai resolver no computador do outro. Você quer... Não, é só para saber. Todo mundo conhece o Jupyter Notebook, né? Eu espero que sim. O que a gente fez aqui foi que a gente pegou um Jupyter Notebook e trocou o kernel, trocou a linguagem. Então, ao invés do Jupyter Notebook rodar Python, ele vai rodar Scheme, tá?
E recapitulando, Scheme é uma implementação de list. E a gente vai rodar o GNU Gaio, que é uma implementação de Scheme. Deixa eu mostrar aqui como certo? Exatamente. Então, para vocês entrarem, tem dois links aqui, tá? E eles têm papéis diferentes, certo? Esse link de cima, ele sempre vai rodar, porque como é que funciona o Binder? O Binder, ele vai alocar um servidor em algum lugar do mundo, Jupyter, para você, e vai te dar o acesso online. E ele vai pegar tudo que tem no repositório e colocar como se fossem pastas acessíveis pelo Jupyter, certo? Acontece que muitas vezes a própria configuração do Jupyter ela é definida pelo que tem no repositório. E quando você dá um commit, ele compila de novo o negócio, certo? E às vezes, se você faz alguma bobagem, ele pode não funcionar. Então, a gente sempre tem uma versão que a gente está dizendo que é estável e tem uma versão que foi a última. A última às vezes não funciona. Mas a gente testou aqui e essa última está funcionando. Então vocês podem pegar a última, até porque o teste que eu fiz, ela está mais rápida. Tá? Então, ele vai mostrar... Hã? Já está buildado. Já está buildado. Então, ele vai mostrar esse Launch Binder para vocês, tá certo? E se vocês derem sorte, ele vai abrir. Hoje, pelo menos, ele se comportou que foi uma maravilha. Ontem e hoje. É que esse binder ele tem altos e baixos, tá certo? Às vezes a gente tem problemas com ele. Foi bem rápido, né? Bem rápido. Então, se todo mundo conseguiu abrir aí, tá? Vocês vão entrar nessa pasta Scheme, certo? E, de repente... É Dynamics. Aqui vocês vão ter Scheme Basic e aí vocês vão ter uns exercícios que vocês vão fazer hoje, tá? Vai ser interativo. O Alisson vai explicar um negócio e vai passar a bola para vocês fazerem o exercício, tá certo? A gente vai dar um tempinho. Algumas observações muito importantes. Esse cara, ele tem um sistema meio, vamos chamar assim, agressivo, apesar de não ser tão agressivo, mas de desativar a máquina se não tiver em uso. Porque também, assim, os caras te dão máquina de graça e é uma máquina boa, tá certo? Ele não quer que o cara fique sentado olhando na tela sem fazer nada e fique gastando a máquina deles. Então eles têm uma política que é a seguinte: se ficar um tempo inoperante, ele vai derrubar a tua máquina. E você vai perder tudo que tem nela, tudo. Mesmo que você salve, ele está salvo na máquina lá, virtual de lá. Quando ele capotar a máquina, você não vai conseguir baixar nada. Então o que é uma recomendação? Vocês vão fazer o exercício aqui, vão salvar, só que ele vai ficar lá na nuvem, certo? De tempos em tempos, a gente recomenda que vocês façam o download aqui, ó. Pode ser em cima ou pode ser com o botão direito aqui, você dá download, tá certo? Para a sua máquina, porque você vai baixar esse notebook e vai entregar como tarefa hoje. Se o cara fica de bobeira, vendo o Alisson falar e deixa muito tempo desativado, e a máquina crashar, o que você tiver feito que você não baixou, perdeu, tá certo? Uma outra coisa que acontece às vezes, se fica muito tempo inativo, é que ele não derruba a máquina, mas ele tira o kernel ali. Ó. Tá vendo que lá está escrito Gaia, que é o kernel? E aí às vezes vai aparecer no kernel, certo? Aí, se aparecer no kernel, você vai ter que mudar para Gaia e vai ter que restartar a máquina. Você não perde o que você fez, você não perde, mas você tem que restartar a máquina. Restartar a máquina, você vem aqui, dá kernel, e aí tem restart kernel, tá certo? E aí ele vai lá e restarta, e aí você pode voltar a rodar as coisas. Tudo bem? Então, presta atenção, porque a gente vai passando os exercícios. Os exercícios de hoje, eles são bem fáceis, tá? Teria que dar para vocês fazerem durante a aula, tá? Vai lá. Eu só... Pode seguir. Então, vou colocar o microfone aqui. Eu não vou perder muito tempo falando do Gaio. Acho que se vocês quiserem vir tirar dúvida comigo, eu sou oficialmente contribuidor oficial do Gaio. E
Sou contribuidor oficial do Clojure também. Então, Gaio e Clojure, vocês podem falar comigo. Com o Lisp eu não sou contribuidor oficial, então não tenho tanta propriedade. Também não colo muito faz muito tempo que eu não uso com o Lisp. Sou mais um funcional, como o Lisp é bem mais voltado a imperativo. Então, a primeira coisa diferente que vocês vão notar, e essa é a coisa que todo mundo reclama e fala, sintaxe diferente, não estou acostumado. Assim, skill issue, né? Sendo bem sincero, é problema de skill mesmo. Um programador tem que saber, se eu te dar uma linguagem só aceita A maiúscula e A minúscula, você tem que saber codar naquilo, cara. A lógica é a mesma, a sintaxe da linguagem não vai mudar a lógica que está na sua cabeça. Tem outros problemas que vai ter. Então, quem vier reclamar de sintaxe, não reclama comigo, vai tomar uma pedrada, pode reclamar com o Santa Q, mas comigo vocês provavelmente vão ficar mais tristes do que felizes, então é isso. Então, o que o Lisp define? Ele define uma expressão S. E por que de S? Eu já esqueci, mas eu acho que é sequential, de sequência. Mas pode ser que seja outra coisa. Ou SEXP, S-Expression. Um nome engraçado, né? Então, ela é definida... Ela é um átomo, que é uma sequência de caractere válido. E a gente vai ver que o Lisp é uma parada muito legal, mano. Que se você quiser chamar uma função de e não palavra 1, mas número 1, ele vai aceitar o número 1, que é um caractere válido. Ele não vai... Se você usa um nome já reservado da linguagem, você só vai perder o que você já reservou. E aí tem umas coisas muito bizarras que dá pra fazer. Você pode mudar o reader, e aí você pode falar que o reader é uma função que sempre retorna 1, e todo programa que você rodar, ele vai rodar só 1. Então ele te dá uma liberdade enorme. O Lisp, ele é o Linux, assim, ele te deixa fazer a merda que você quiser, a responsabilidade é do usuário. E aí, uma lista ou mais de expressões. Deixa eu voltar. Isso é uma boa pergunta, que a gente não precisa descrever, mas é só... Eu falei que ele aceita qualquer caractere, né? Então, como é que a gente define a sintaxe de algo que é qualquer caractere? Quê? Pô, o ponto, eu me pegou, não tá tirando o ponto. Ele tem umas limitações, na verdade. Eu espalhei uma fake news já. Se você chamar só de o reader vai achar primeiro e não vai aceitar. Mas se você fizer e qualquer outra palavra depois, ele vai aceitar. Então, por conta dessas pequenas limitações, a gente vai ter uma sintaxe mais ou menos assim. Então, ele tem que começar com uma letra. E tá errado, né? A gente não mudou da última aula. Perdão, galera. Aqui aceita só 1. Mas é isso, ele aceita qualquer coisa. De A a Z maiúsculo, A a Z minúsculo, 0 a 9, underscore mais asterisco. E eu acho que... ele aceita letras não do nosso calendário, do nosso alfabeto. Então você pode colocar a letra lambda mesmo. A letra lambda é a mesma coisa que escrever a palavra lambda. E tem umas outras letras. Eu acho que o E de vazio lá, ele aceita como nil também. Mas ninguém usa isso na prática, é só para fazer um reader genérico mesmo. Na prática, se ele começar com um número, ele tem que, em algum momento, alguma coisa que não seja um dígito numérico. Isso é, até onde eu saiba, é das implementações de Lisp que a gente tem. Na teoria do Lisp não era para ser, para substituir tudo. Agora, a expressão S é um pouquinho mais difícil de montar gramática. Alguém se arrisca a chutar? Agora você conseguir... Você não falou ainda. Fala aí, que era uma lista de aula. Agora eu já dei a resposta aí. Um chutezinho para eu continuar a aula? Quase. Ele fala... Não, poderia ser S igual a... S igual a S. S maiúsculo? E o que? Mas o que é S? S Aí você fala que ele é ou átomo, né? Ou A,
ou vazio? Você fala? Não sei. Isso dá problema. Poderia talvez ser S mais, uma ou mais. Oi? Não botar a expressão regular com grau. Ah, tá. É porque isso é algo que eBNF aceita, mas os antigos odeiam eBNF. Seria algo mais ou menos assim, ó. Isso daqui, por exemplo, é algo que vocês não podem usar. Eu posso porque eu sou bom, não tinha. Eu posso porque eu estou usando eBNF. E eBNF deixa. Mas BNF você não poderia escrever isso. Teria que escrever que ele abre parênteses, ou aceita S, ou aceita fecha parênteses. Mas aqui tem um grande problema de usar gramática para definir. Karen já falou pro final, hein? Ó, só para dizer, ali em cima, tá? Ele tá com o EBNF, ele mistura expressão regular com gramática. Então, essa característica, está querendo dizer que é ou zero ou mais. Isso. O problema que eu ia falar é que ele não está garantindo o balanceamento de parênteses, né? Ele acaba garantindo porque eu defini S já como abre e fecha, mas isso mas é porque isso não poderia fazer com BNF, né? Isso é algo que o eBNF aceita. Mas é isso. Basicamente o eBNF você pega, ele é extended BNF. Então você pega BNF, expressão regular e você pode usar os dois juntos. Ele aceita tudo que está ao redor. E aí a gente vai ver esses parênteses aí são listas. A gente vai ver o porquê. Então agora a gente vai entrar no tantas palavras-chave que eu usei aí, não expliquei nada, né? Mas o significado de Lisp é list processing, processamento de lista. Por quê? Por que lista? Por que eles escolheram lista? Então, é porque na prática tudo é lista. Árvore você vai implementar como lista, toda estrutura de dados vai ser lista. Ah, eu tenho vetor. Um vetor é uma lista fixa na memória. Na prática tudo é lista. Você vai implementar, tudo que você implementa é várias listas que apontam para outras listas. E quando a gente analisa, quando a gente passa a linguagem que a gente escreveu por um reader, ele vai transformar em uma coisa que a gente chama de árvore de sintaxe abstrata. Que é uma árvore, logo é lista. Então, você processa a lista, que é o elemento mais básico de todas as estruturas de dados, você garante que você consegue processar qualquer estrutura de dados. Eu acabei de falar que toda a sintaxe dela é lista, a lista de sintaxe, com céus, e aí a gente toma como base a notação do cálculo lambda, que eu vou voltar. Isso daqui que eu falei que era para guardar, esse troço feio, normalmente a gente não vê coisa assim, né? A gente define F, abre parênteses, X, Y, fecha parênteses. E aqui está sendo o contrário, né? Abre parênteses, a função, e aí o argumento que ela recebe. Então você dá um shift para a esquerda no parênteses. E a gente vai ver... Bem, aqui, né? Beleza. Eu li durante a... Então, por exemplo, para aplicar uma função, ao invés de você fazer mais... É porque o mais é um operador nas outras linguagens. Vamos supor que essa linguagem não tem operador, só função. Você faria mais, abre parênteses, 1,2. No Lisp você tira mais. E como tudo é lista, ficar escrevendo tudo com vírgula ia ser uma expressão de saco, né? Então não tem vírgula também. Vírgula significa outra coisa. E aí o mais, ele é um átomo, né? Eita. Mas não importa. Agora entra na parada legal. Se tudo é lista na linguagem, ele vai... toda vez que você passa por uma lista, ele vai tentar computar aquilo. Como que você cria uma lista que você não quer que seja computável? Aí os caras criaram essa solução aqui, que é um coach. E aí tem a frase... Você colocou? Tá aqui? Tá, boa. É que não tava antes, mas tem uma frase legal aqui. A gente acha uma analogia legal. Próximo slide. É verdade, não tem nada aqui. Não tem nada de importante nesse slide também. Boa.
Então, ele fala que o coach ele é como se fosse a aspas na linguagem natural, que a gente fala. Porque ele é como se eu estivesse falando com você e eu vou falar. Como é que é o exemplo que ele dá mesmo? É uma cidade em Massachusetts que tem 90 mil pessoas. Só que o Cambridge ele é uma palavra que possui significado. Se eu quiser falar da palavra Cambridge e não da cidade Cambridge, eu colocaria entre aspas. Né? Então eu falo Cambridge é uma palavra que contém 9 letras. Deu para entender? Que é exatamente como a gente usa aspas na nossa linguagem. Você coloca aspas para falar que você está falando sobre o que está sendo falado. Então, tipo, você vai citar algo, você vai citar entre aspas. Porque você não está falando aquela frase, você está falando o que está sendo citado. É bem, né? Mas vai fazer sentido. Por exemplo, alguém não entendeu? Deixa eu tentar fazer aqui. Que, na verdade, esse exemplo que ele dá é exatamente o que o Lisp faz. E eu achei esse exemplo desse autor genial, realmente. Assim, ó, quando você fala Cambridge é uma cidade, na sua mente, você já está fazendo a palavra Cambridge associar ao significado da palavra Cambridge. Então, você já está associando, ele já está como se ele estivesse executando, em termos de Lisp, na sua mente, Cambridge, tudo bem, é uma cidade, tem 9 mil habitantes, tá certo? Mas imagina que eu não estou interessado na cidade de Cambridge. A cidade de Cambridge não me interessa. Eu quero me fixar na palavra Cambridge, tá certo? Então, a aspa aqui, ela está tá congelando isso, tá desviando para dizer assim, eu estou falando da palavra. Cambridge é uma palavra que contém 9 letras. E aí ele teve que colocar entre aspas, porque ele teve que mirar o objeto que ele está falando. Ele não quer que você pense na cidade de Cambridge, ele quer que você pense na palavra Cambridge, sem, digamos assim, executar ou sem ir atrás do significado dela. É a mesma coisa que a linguagem faz quando você usa o quoted aí, né? Sendo que o quoted você não fecha. Ainda ficou alguma dúvida? Eu acho que na prática vai fazer mais sentido. Mas, por exemplo, se você escrever só A, vou mostrar no Binder que eu acho que vai ajudar. O Binder está aberto aqui ainda? Onde que ele fica? Eu não sei. Boa. Aê. Vamos ver se ele ainda tá. Parece que tá. Se eu escrevesse só A e mandasse ele. Tudo bem, tudo bem. Isso daí é um dos problemas que o Santa aqui falou que ia acontecer. Será que já volta ou vai ter que. A gente vai ter que dar um restart, né? Vamos ver. Dar restart. Kernel. Isso daqui não era para estar aqui. É mais fácil. Então é isso, galera. Não deixem em segundo plano. É até melhor que eu comece um terminal vazio, vocês não tomam spoiler do exercício, como se já não tivesse tido tempo suficiente para vocês irem. Mas ele tá lento, mas ele é pior, tá? Depende. Então, hoje ele tá bom. Já teve aula aí que a gente mandava o pessoal começar a abrir no começo da aula para no final poderem usar. Vamos ver. Aí. A gente nem mostrou isso, mas aqui ele mostra as linguagens. Se vocês quiserem só ir brincar com Gaio sem nenhum exercício. Mas beleza. Se eu digitei a palavra, né? Se eu tentar computar isso, o que a linguagem vai retornar? Erro, exatamente. Vai falar que é uma variável um balde. Mas se eu vir aqui e colocar o coach, ele vai retornar o símbolo, palavra, sabor. Desculpa aí, galera, tô meio... Mas faz sentido? E aí, com isso, você pode colocar o coach na lista, e aí ele vai retornar a lista, e não tentar computar a lista. Entendeu?
Legal, né? É? Opa, para o anterior. Ah, é o resultado, né? Por exemplo, se eu faço coach mais 1, 2, ele não vai retornar 3, ele vai retornar mais 1, 2. Lembrando, tudo é de primeira ordem, então você pode ter uma lista com função dentro. Isso não é proibido. Você pode ter uma lista com coisas que não existem dentro. Vou mostrar isso porque é outra coisa diferente também. Mas se eu quiser ter uma lista com a palavra e a palavra 2, são duas coisas que não têm significado, mas está lá. Né? Agora... É. Beleza. Todo mundo entendeu essa figura aí? Mas é que você sempre acha muito básico. Mas a gente está perdendo tempo nesse começo, porque vai ter uma hora que essas coisas que parecem muito simplórias, você vai precisar ter muito traquejo nisso e vai ter que entender muito bem, tá certo? Mas quando você faz isso aqui, ó, e não tem quote, ele sempre vai tentar executar. Ele vai tentar executar isso aí. Então, para ele, isso é uma chamada de função. Uma lista sem quote, ele vai tentar executar a função. Quem é a função? Como ele falou, é o primeiro cara. Tá? Aquele primeiro ali é a função, tá certo? E o 1 e o 2 são argumentos da função, certo? Então a execução vai ser essa aqui, ó. Entrou o 1, entrou o 2, essa aqui é a função, e ele vai retornar o resultado. Beleza? Tá certo? Esse era o próximo pergunta. A função você pode ter 2 argumentos? Não, e aí tem outra coisa legal, por sinal. Ele perguntou, a função só pode ter 2 argumentos? Aí a gente vê uma coisa legal dos operadores do Lisp versus os operadores das linguagens convencionais. O mais, você pode escrever mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele vai fazer recursivo. Você não precisa fazer 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Você escreve um mais só e ele vai fazendo. Ele tem que fazer recursivo porque se ele fosse guiar ao pé da letra da função lambda, ele só poderia ter um argumento. É que o Lisp não faz o currying. Aí tem uma outra linguagem Haskell, que toda função é curried. Mas a gente não fecha muito com esses caras. Isso, a não ser que você use um símbolo que não tem. Se vocês quiserem fazer no Binder... Não, tá no Binder. Tá no Binder já? Boa. Não deu erro sem parênteses? Alguém me chamou? Rapidinho, só deixa eu... Ele só retornou 4. Não, mas ele retornou 4 porque 4 é o último número. Ele vai retornar sempre o último símbolo. O último símbolo válido. Se você digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele vai retornar 8. Mas, na verdade, é porque o kernel do Binder está errado. Esse kernel não aceita múltiplos valores. Mas a linguagem em si ia retornar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retornar múltiplos valores. Pode parar de gravar, né? Pode parar de gravar. Boa. Então, aí tem aquele truque que eu falei que esse segundo parênteses não precisa, por exemplo. Espera aí, rapidinho. Gostou? Se essa forma tá correta, se eu tenho que colocar... Não, tá corretíssimo. Você tem que colocar a soma desses dois juntos, né? Pronto. Aí aqui no canto direito tá o que eu tinha falado para vocês, que é árvore de sintaxe abstrata. Mas a gente vai chegar ao porquê. Como é que é o processo de computar coisas em Lisp, né? Você vai pegar o primeiro... Onde que tá? Pera, é porque aqui já tá tudo computado, né? Mas, depois do resultado você vai ter o vezes... 26 já é o resultado daqui, né? Que ele vai pegar depois. Então ele vai montar primeiro como se aqui tivesse vezes mais 2
Aí esse 24 vezes 46, é legal que eu tô falando e tô entrando na frente, né? Ia ser legal se eu tivesse uma... E depois esse resultado. E aí você vai fazer agora de trás para frente. Isso é um problema enorme que os riscos resolveram depois, mas para mostrar para vocês... Vamos ver quem é que não faltou essa aula de estrutura de dados. Isso a gente chama um caminhamento em árvore. Não é isso? Que caminhamento é esse? Nossa, essa é boa, hein? Caralho, eu trago um chocolate para quem acertar, hein? Próxima aula. É o quê? Tá, mas tem Tem um nome. um nome. Não é em profundidade. É, exatamente. Busca em largura. Busca em largura. Que ele vai olhando, né? Ele chega aqui, 26. O 26 vem de onde? 2,24. Opa, 24 vem de onde? 46. Mas aí... É porque por ser binário tá estranho, né? Mas é largura porque, por exemplo, aqui que tem 3, dá pra ver. Ele vai abrir mais 3, 5, 7. Se fosse profundidade, aqui tivesse algo, ele ia... Opa, desce, depois vai. Mas aqui ele tem um processamento. Aqui tem um tipo de processamento que a gente chama um processamento de pós-ordem. Por que é um processamento de pós-ordem? Porque ele chegou no asterisco, ele vai ter que descer aqui no mais, tá certo? Ele vai ter que ir descendo até chegar aqui embaixo, então ele vai explodindo para baixo, tá certo? E na volta ele executa a função. Então, na volta, é por isso que é pós-ordem, só quando ele termina de executar isso aqui, ele tem um 24. Aí agora ele vai ter isso aqui, vai juntar isso aqui, vai ter o 26, tá certo? Aí quando ele vai para a direita, ele novamente vai ter que fazer a mesma coisa, vai ter que descer de novo, aí vai pegar toda essa galera aqui, aí pegou o resultado, voltou, tem o 15, voltou, tem o 390, tá certo? Tudo bem? Agora que eu falei... Porque o pós-ordem, porque assim, aquele negócio é assim, desce se fosse um algoritmo recursivo, desce para a esquerda, desce para a direita, processo o resultado, considerando que a árvore é binária. Se fosse enária, eu só processo o resultado quando eu desci em todos os meus filhos. Isso é pós-ordem, tá certo? Desce, 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 depois eu executo. Né? O pré-ordem é eu executo, desço. Então, é a forma como eu faço o caminhamento na árvore, tá certo? Aí, lembra, eu falei que o McCarthy ele estava pesquisando algo envolvendo inteligência artificial, uma linguagem. O que vocês perceberam que o Lisp tem que é muito natural no Lisp? Que eu até falei que o mais do Lisp é diferente por causa disso. É uma pergunta complexa. Né? É tudo recursivo. Mais 3, 5, ele vai pegar o resultado, opa, 7, vai voltar. Não todas as funções recursivas, porque tem funções que não faz sentido ser recursivo, mas construir recursividade no Lisp é muito mais fácil. Ele aceita infinitos argumentos. Você vai só passando e ele vai pegando o resultado e consumindo. Em linguagens tradicionais, isso não é possível. Né? Você tem que escrever 3 mais 5 mais 7, ele não mantém esse contexto de coisa. Eu esqueci o nome do paper do McCarthy, mas ele estava estudando exatamente definição de recursão na computação. Antes do Lisp, antes do McCarthy, não existia a definição de recursão. Se você quiser chamar uma função dentro da outra, você teria que escrever a mesma função 2 vezes e chamar ela dentro da outra. E aí o McCarthy foi a primeira pessoa que falou, se a gente conseguir nomear a função e chamar ela dentro dela mesmo. E aí agora a gente vai ver... Ah, você passa para mim? Obrigado. Ah, não agora, né? Isso foi porque ele mudou o slide e eu não tinha pegado. Mas depois a gente vai ver. O coach eu falei, né? Com uma palavra coach. E vocês vão ver isso de vez em quando vocês estiverem debugando o código. Ele vai mostrar a palavra coach, não o símbolo coach. Por quê? Isso é um assunto muito mais pra frente, mas o coach, ele é algo que a gente chama de reader macro de leitura. Então, o que ele vai fazer, na verdade, é que no pré-processamento ele vai achar o coach e ele vai transformar nisso. E isso é uma função especial. É uma função especial que retorna o que está depois dele. Agora vem a pergunta que você fez, eu esqueci o seu nome.
Vicente. Que o Vicente fez, que era como que definir coisas em Lisp. Então, normalmente você escreve em Python A igual a 2, em C, B igual a 3, int, B. No Lisp você tem a palavra define. Não no Lisp, no Scheme, porque em Common Lisp você vai ter def var e em Clojure você vai ter só def. E aí você dá o nome que você quiser, e lembrando que ele aceita muitas coisas, e o valor que você quer dar para aquilo. Faz sentido? E aí com isso a gente vai ter o próximo exercício, não? Ou não? Ah, tá. Boa. É aplicação já, né? É verdade. É função, é. Tá aí. Então não era nem o 2, né? É o 3. É o 4. Até o 3 já dá pra... O 3 já dava para fazer. É o 4. Ih, mas não dá pra fazer o 4 sem falar de função, não. A gente pulou algum. É para calcular direto. Ah, é pra calcular direto. Ah, bom. Tá. Calcular direto, só que isso aqui vai ter que ser definido, tá, gente? É a calculadora. Não é só botar a conta. Tá vendo? Você define e calcula. Deu para entender o que a pergunta tá perguntando? Basicamente, só mostrar. A gente quer que escreva exatamente. A gente quer que você escreva tipo define altura, aí o que você. Perdão aí, galera, exclui aí da memória. Quando a gente precisa do equipamento do MIB, a gente não tem, né? Boa. Pode seguir? Você passa para mim, por favor? Boa. Aí agora, é por isso que eu assustei, ele acabou de me informar que ele inverteu a ordem que eu dava originalmente. Como é que a gente define função na linguagem? E aí o Scheme, ele vai ser diferente do Common Lisp, vai ser diferente do Clojure também. Porque você define de uma forma... Vocês vão se acostumar, mas é engraçado. Você vai colocar define, aí você vai abrir parênteses, aí você vai escrever o nome da sua função. Então a primeira coisa que você vai ver aqui é o nome da função. Square. E aí você vai escrever os argumentos que ela recebe. Então isso seria equivalente a escrever def square e abre parênteses x, y, z em Python. Só que é define. Pensa, tudo que você faz numa linguagem normal, você sempre vai dar um shift de parênteses. Eu acho que se começar a enxergar isso, vai fazer. Então aqui a gente tem a função square, o que ela recebe e o que ela faz. Isso vão ter nomes, que a gente vai ver mais para frente, mas vão ser nomes importantes. Que é corpo, né? A gente chama tudo que vem depois do corpo da função. E tudo que vem antes de... Quê? Mas não estava falando corpo, né? Tá sim, bora. Boa. Olha lá. Nome, e aí forma parâmetros, que é o nome do parâmetro e não parâmetro. Porque se a gente fala parâmetro é o que ele está recebendo, né? Então forma parâmetros é o nome, x, y, z. E aí corpo. E aí com isso já dá para fazer o próximo, né? Boa. Então você foi lá, você definiu a sua função quadrado, que ele multiplica dois números, igual o quadrado faz. E aí você pode agora, a partir disso, agora isso é uma palavra na sua linguagem, você pode usar ele. E aí o quadrado de 8 é 64. E aí ele faz essa leitura. Ele pega o primeiro elemento da lista. Aí ele vai lá na planilha dele, no vetor, e vê o que esse nome é. Opa, esse nome é uma função, substitui pelo significado da função. Qual que é o significado da função? É multiplicar x por x. Ok? Todo mundo entendeu o diagrama aí? Tem. É como se fosse uma derivação, né? Square ele vai ter que achar. Por isso que se você manda executar isso e não existir uma função square, ele vai dar erro. Ele vai tentar achar uma função square. Achou? Tem um x aqui. Tem um 8 lá. Vou colocar aqui. Então esses x que estão aqui na função você substitui por 8 e ele executa. Beleza? Aproveite quando está terminando, viu? Boa. Essa é uma boa. Agora, a próxima, primeiro faz o exercício e depois
Agora dá pra matar ou fazer o 6 e o 7? Dá pra fazer o 6 e o 7, não dá? Dá para fazer, deixa eu ver, são 2 exercícios que é para fazer agora. Tá aí mesmo, tá no... É. Dá para fazer agora o 6 e... O 5... Ah, é o 6 e o 7. É o 6 e o 7. Não, o 5 e o 6. Ah, é o 5 e o 6. O 7 é... O 7 é um debate. Ah, boa. Tá, eu que tinha confundido, então. Você tá gravando ainda? Aqui o quadro me pegou só um pouco. Acho que dá pra continuar. Não, é isso, eu quero continuar, porque esse final aqui, isso aqui é mais um debate final que a gente vai fazer. Então, se alguém ainda não terminou, só escuta aqui, depois você pode continuar esse exercício que vocês estão fazendo, tá certo? É só porque isso aqui vai gerar um debate, eu queria que quem já terminou gastasse um tempo nisso aqui. Agora a gente vai fazer uma reflexão filosófica de tudo que a gente viu hoje, tá certo? Porque tem gente que acaba subestimando o que a gente viu e acha, não, mas o que você falou, todo aquele discurso fantástico de não sei o quê, e no final eu só aprendi a usar uns parênteses e uns negócios lá. Tem gente que pensa assim. Então, aqui é uma função square definida em Scheme, em Python e em Java, tá certo? É a mesma função, tá certo? E eu queria que vocês, então, tentassem escrever aí, porque depois a gente vai debater aqui na sala, mas escrever quais são as características que vocês percebem de diferente entre esses três abordagens. Porque no fundo vocês vão ver que o que a gente viu na aula de hoje é muito simples, mas é muito poderoso, tá certo? É poderoso e a gente ainda vai mostrar mais coisa. Então, eu queria que vocês olhassem isso, quem já terminou a primeira parte, escrevesse isso, porque a gente vai encerrar a aula com um debatezinho sobre isso aí, tá certo? Gente, nesse debate final, eu quero que vocês me digam o que vocês observaram aí. Ah, você já tirou o freezer, né? O que vocês observaram aí de diferente? Quem é que pode me dizer? Vamos lá. Fala. Ele é tipado. Então... Mas você pode ter isso tipado. Mas tudo bem. Porque e essa é uma questão que a gente vai discutir também, sobre ser tipado ou não ser tipado. Mas tudo bem, legal. Que você diferencia isso do Python para o Java fortemente também, né? Que o Python não é tipado e o Java é tipado. O Java, nesse exemplo, ele é mais prolixo. Sim, ele é mais prolixo. E ele acaba sendo mais prolixo. Uma das questões é porque ele é tipado, isso faz ele ser mais prolixo. E outra é porque ele obriga você a ir numa certa... Né, tudo tem que estar dentro de uma classe. Isso tem vantagens e tem desvantagens, tá certo? Nos últimos anos, o Shift tem ido mais na direção das linguagens que te obrigam a fazer menos coisa, certo? Fala. Então, uma pergunta legal. Olhando essas linguagens aqui, quais que vocês acham que é mais barato para usar com LLM? Essas três linguagens. Essa é uma pergunta interessante, eu nunca tinha pensado nisso. O Scheme é muito barato. Tem uma pergunta que mostra o Clojure, ele chega a ser 20 vezes mais barato do que o Java, por exemplo. Para uma LLM. Pra LLM. Então. E você tem mais certeza, porque o Java você tem que manter mais contexto. E no Scheme, com menos contexto, você consegue... Então, mas tem algumas coisas mais profundas que eu queria chamar a atenção de vocês. E eu quero chamar logo, justamente para vocês não subestimarem o que vocês viram na aula de hoje. Tá certo? A primeira coisa, a gente ainda vai discutir mais sobre isso, vai ver isso mais na prática, mas é que existe um conceito chamado homoiconicity. Eu já vou avisando que eu odeio esse conceito. E aí depois a gente pode falar. Então, esse conceito, há controvérsias, ele pode ser debatido, vamos dizer assim, certo? Não, é verdade. Na hora que eu fiz o slide, eu também tinha isso em mente. Porque realmente, se você vai ler o material,
ele pode ser debatido. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que a barreira que ele define entre o que é código e o que são dados é uma barreira mínima, tá? E a gente vai ver que essa barreira mínima, ela vai ser importante para você usar em certas características como expansão da linguagem, tá certo? Você tem pouca barreira para fazer isso, né? E de uma forma segura, não é que nem algumas linguagens que fazem, né? Que nem o nosso amigo JavaScript que criou, como é aquela... É exec, não? Tem um exec. Que executa qualquer coisa. Também. Tem o eval e o exec. Então, é isso. A diferença é que o eval ele só aceita uma linha e o exec aceita muitas linhas. Eval. É que eu acho que no JavaScript é eval. Eval também. Eval. Agora, você quer fazer algum comentário disso aqui? É que eu só ia falar, quando a gente fala código é dado, e o pessoal adora usar esse termo, é que isso é uma grande mentira, né? Em qualquer linguagem, código é dado, porque string é dado, e string é código, então código é dado. Então, quando você estiver discutindo com alguém, que a pessoa quer falar, minha linguagem é melhor porque ela é homofônica. Você fala, toda linguagem é homofônica, e aí você divulga. Exato, é exatamente esse o debate. E é por isso que aqui está escrito o seguinte: a grande questão é que a barreira no Lisp, ela é mínima, tá certo? É um tipo de barreira que você não vê tanto em outras linguagens que não vão incentivar você a fazer isso. Mas a outra coisa que a gente vai explorar mais para frente é o que a gente chama de... Eu dei esse termo RISC versus CISC, que eu estou fazendo um paralelo com a arquitetura de processadores, que vocês já devem ter visto. Tem duas abordagens de fazer processador, né? Uma abordagem é você crescer a complexidade do processador para acrescentar mais instruções. O que aconteceu? Vocês não fizeram parte dessa história, eu fiz. O que aconteceu num certo ponto? Porque a Intel, que investia muito nisso, e hoje a história está mostrando isso, a Intel que investiu nisso falou assim, não, eu vou crescer essa zorra até onde der, tá certo? E eu vou criar um processador cada vez mais poderoso, porque tem mais instruções poderosas, num nível mais alto, não sei o que, lá. E aí começou a surgir uma questão de que ele começou a chegar a uma barreira física, tá certo? Do que ele conseguia processar. Então eles começaram a descobrir que dali eles não iam mais para lugar nenhum, porque eles não conseguiam mais crescer nessa complexidade. Era uma barreira física da construção do processador, tá certo? E aí, qual era o próximo passo? O próximo passo, eu acho que todo mundo conhece, né? Foi pensar, bom, e se eu construir processadores mais simples e paralelizar, tá? Então, se a gente pegar, na época, tinham processadores RISC que já eram mais simples em si, chamados processadores RISC. Hoje em dia, qual é o exemplo que vocês veem do sucesso dessa arquitetura? Alguém? Um exemplo moderno, que é top of the tops. Ninguém sabe. Hã? O ARM é o exemplo. Não, mas eu quero uma coisa mais forte, que agora está tocando terror no mundo. Hã? Não, LLM é software, estou falando de arquitetura de hardware. Hã? Tem uma empresa aí que está fazendo milagre. Hã? Não é Raspberry. As GPUs. Por que as GPUs? Porque a GPU é um monte de processadorzinho simples em uma matriz paralelizada, tá certo? Então o GPU está mostrando que essa aposta RISC acaba sendo uma aposta melhor, tá certo? O cara da empresa, não sei se vocês viram, mas a Apple, o novo Apple M5, ele está conseguindo rodar Cyberpunk 2077 Full HD sem placa de vídeo dedicada, entendeu? Com 18 quadros. É que eu não sei quem sabe, mas Cyberpunk o jogo vai pesado para rodar. Você tem uma máquina que vai rodar ele a 30 FPS HD, você ainda tem que ter uma máquina muito cara. E aí a gente tem um notebook que a relação que é mais leve do que o meu e consegue rodar um dos jogos mais pesados da história em Full HD. Não é do frame engine, não é nada disso, não. É o poder da simplicidade sendo mostrado na prática. Agora vamos ver a evidência disso, tá certo? Deixa eu explicar para vocês. A ideia é que depois a gente pode olhar os detalhes da gramática, mas
o Alisson começou mostrando a gramática, e mostrou uma gramática simples, que era abre parêntese, uma lista, tá certo? Por quê? Porque na verdade você vai ver que no final, parece meio irritante ficar abrindo parênteses fazendo, mas tudo vai virar a mesma coisa. Ah, eu quero fazer uma expressão aritmética. Ele vai ser uma função, que é o operador, e uma lista de argumentos entre parênteses, tá certo? Ah, mas na minha linguagem, como Python, tem uma forma específica de escrever expressão aritmética que vai ter que ser resolvida pelo compilador como uma coisa separada. Tem uma gramática específica para resolver expressões aritméticas, tá certo? No Python é a mesma gramática que ele usa para todo o resto. No Python não, desculpa, no Scheme. Ah, como é que eu chamo uma função? Bom, novamente, tem uma gramática específica, tem todo um conjunto de regras. No Python, você vai dar def, vai ter que dar o nome da função, entre parênteses, uma lista de argumentos, 2 pontos, o corpo. Como é que você faz isso em Scheme? Do mesmo jeito que você acabou de fazer a expressão aritmética. Você vai abrir parênteses, vai ter uma função, né? Aqui eu estou falando definindo função. Então vai ser o define, certo? E vão ter 2 argumentos. Na verdade, aquilo ali parece estranho, como o Alisson falou, mas é porque ele tenta manter a consistência com o que é o Lisp, o que é o Scheme. São 2 parâmetros. Ah, os 2 parâmetros são 2 listas. É verdade. Mas são 2 parâmetros, segue a mesma linha, tá certo? Tem algumas concessões especiais. Quais são as concessões especiais? Ele não vai executar, nesse define, ele não vai executar os caras aqui na hora. Tem algumas pequenas concessões, mas a sintaxe é a mesma, tá certo? Ah, como é que eu chamo uma função? Novamente, tem uma gramática específica para chamar uma função. Em Scheme, é do mesmo jeito que você fez a função, do mesmo jeito que você fez a expressão aritmética. E eu poderia continuar aqui a noite inteira para chegar à seguinte conclusão. Se eu pegar a gramática do Java no anti-LR, ele tem 826 linhas. Claro, aqui tem comentário, não dá para botar isso ao pé da letra, tá certo? Mas é só para ter uma ideia de escala. E a do Clojure, porque não tinha do Scheme lá, tem 357 linhas. O que ele está falando é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente, é uma gramática simples, uma linguagem simples e altamente extensível, tá certo? Bom, legal, gente. Então, legal. Aí, agora, eu quero que vocês prestem atenção só. Eu quero que vocês prestem atenção só agora